Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Ok. Bem-vindos para esse satsang perguntas e respostas, né? Uma decisão de último momento para preencher aí o espaço do encontro do Fábio. Então, se algum de vocês tiver alguma questão para abrir o nosso satsang, ótimo. Caso contrário, nós podemos permanecer um pouco em silêncio também, né? Boa noite, Arlindo. Boa noite. Posso fazer uma pergunta, então, Arlindo? Eu acho que vai ser bom você comentar. Por favor. Assim, Arlindo, o Vedanta é falado sempre no net, né? No processo de apavada, de desconstrução da ignorância. Então, eu queria que você falasse desse conhecimento, não conhecimento, fala o que no Upanishad, né? Não conheço, conhecendo. Como você explicaria isso melhor? Eu acho que esse conhecimento que é um conhecimento de desconstrução, de apavada, não de acúmulo, né? Como você poderia explicar um pouco melhor isso? Olha, essa questão sua é interessante porque ela é apresentada com palavras novas, né? Diferentes, né? Mas nós já abordamos essa questão diversas vezes. O Vedanta é uma metodologia de ensino, né, que não passa de concessões após concessões à ignorância. Porque, como você bem sabe, Eduardo, a verdade absoluta é que nada realmente existe, né? Que a única realidade é Brahman, e que, em realidade, não existe busca, não existe nada para ser encontrado, nada para ser transcendido, não existe necessidade dos Upanishads, mas, ainda assim, sem o ensinamento, é muito difícil, é muito raro que o indivíduo ele compreenda, né, a sua natureza plena, né? Então, o Vedanta, embora ele seja uma ignorância, né, que serve ao propósito de cancelar aquela ignorância que dói, uma ignorância que remove, né? Que remove a ignorância negativa, né? Então é uma ignorância positiva, porque tudo isso aqui é dentro do âmbito da ignorância, né? De Maya, né? De Mithya, né? Então, o net do Vedanta é simplesmente um processo de análise de nossas experiências que nos permite, né, compreender, identificar os pontos nos quais nós estamos confundindo a nossa natureza primária superior, né, elevada como Brahman, com a nossa natureza secundária inferior como o Jiva-Atma, né, como o Jiva, construção corpo-mente. Então, são todos esses ensinamentos simplesmente para nos ajudar, e são contraintuitivos, ninguém jamais teria pensado isso, é por isso que esses ensinamentos foram revelados por Brahman, pela consciência, através do Pura Sattva, do Lorde Ishvara. Então, são contraintuitivos e eles vão servindo, né, para que a gente possa reexaminar nossas experiências e utilizar essas ferramentas, né, essas análises, para neutralizar ou cancelar as noções equivocadas, né, a respeito daquilo que o Jiva-Atma é, né, essa entidade conhecedora, experienciadora. Essa história de dizer assim, Brahman é a única realidade e você não pode conhecer o Brahman. Se você conhece Brahman, você não pode dizer nada sobre Brahman, entendeu? Então, aquele que sabe fica quieto, aquele que fala alguma coisa a respeito de Brahman é porque não conhece Brahman, né? Então, isso são todas noções sujeitas a discussões filosóficas. Por quê? Porque, na realidade,
o Jiva ele sofre de um problema intelectual, que é o problema de definição de si mesmo com base aos atributos do corpo-mente. Isso é um conhecimento equivocado, é um conhecimento, entendeu? É um conhecimento que ocorre no intelecto, e o Jiva está sofrendo devido a essa compreensão equivocada a respeito de sua real natureza. Então, como é que ele vai descobrir isso, né? No mundo espiritual, apresenta essa ideia de que não, o melhor caminho é o caminho do silêncio, né? Que é o caminho do Nirvikalpa Samadhi, que atrai a grande maioria das pessoas no mundo espiritual. Porque se você entra no espaço do silêncio profundo, aí você vai dizer, essa é a realidade. Essa é a realidade, é o vazio, é a nulidade, é a vacuidade, onde não existe nada. Mas, quando nós chegamos do Vedanta, o Vedanta diz que isso não passa de um Anandamaya Kosha, que é muito semelhante ao estado de sono profundo, né? Então, isso não é a verdade absoluta, muito embora, como nós sabemos, essa condição de Anandamaya Kosha, ela produz um sentimento de plenitude que é derivado do sattva presente naquele estado do corpo causal, né? O indivíduo, quando o corpo sutil é suspenso, então ele se recolhe no corpo causal e ali existem duas energias em operação. Uma é sattva e a outra é tamas. Não existe nenhum rajas naquela condição e, por isso, não existe nenhum movimento, nenhum dinamismo, nenhuma projeção, não existe nenhum reflexo, não existe nada acontecendo naquele estado de Nirvikalpa Samadhi, ou sono profundíssimo, né? Então, naquele estado de sono profundo, ou Nirvikalpa Samadhi profundo, a gente experiencia o Ananta, né? A gente experiencia o Ananta derivado do Sattva, né? Que é presente no corpo causal, e, ao mesmo tempo, a gente experiencia a outra experiência, que é a Vidya. A Vidya é not knowing, é Jnana. Então, a gente está experimentando a Jnana, que é a ausência de conhecimento, e a gente está experienciando o Ananta, derivado, né, do Sattva presente naquela condição. O Sattva produz, né, essa bliss, né, e o Tamas produz o not knowing, né? Então, muito embora seja um estado, né, que todos nós curtimos muito, né? O yoga ele pratica vidas e vidas de Nirvikalpa Samadhi para desenvolver essa vasana, né? essa sadhana, né? E ele se sente muito orgulhoso porque é uma maior sudada, né? Você tem que suar mesmo, né? Para desenvolver esse tipo de vasanas, né? Então o cara se sente orgulhoso de ter desenvolvido, mas ainda assim ele entra naquele estado, e naquele estado não existe a possibilidade de jnana, existe a possibilidade de uma experiência de Anandamaya Kosha, de plenitude, de bliss, derivada do sattva element, e a ausência do ego com a sua problemática de desejos e aversões, a dualidade. Então, a ausência derivada da ignorância, né? a dominância de tamas, mais o sattva derivado, né, da presença do prana-jiva, né? Aquilo ali faz daquele estado um estado muito, muito atraente, né? Para a maioria dos yogis e até mesmo para o samsari, porque o samsari, sem a sua dose diária de sono profundo, ele fica mal, né? Ele se sente realmente, né, mais ainda em dificuldade. Então, essas ideias de que Nirvikalpa Samadhi, o vazio, o silêncio, a ausência de tudo, a remoção do mundo, dos objetos, dessa experiência, isso seja verdade, porque aquilo ali Anandamaya Kosha do Prana-jiva, entendeu? Não é autoconhecimento, não é moksha. Moksha é realmente uma possibilidade para o Vishwa no seu estado de vigília, né? Com uma capacidade de manter uma mente, né, tão, né, firme e focada no conhecimento de sua real natureza, apesar do estado de vigília, apesar da dualidade, apesar das coisas que nos atropelam dia após dia, né? Então,
Isso, sim, é autoconhecimento e moksha, né? Então, a sua colocação, e essas colocações dos Upanishads, né? De, de, de saber, mas não saber, né? Não, o indivíduo sabe, ele sabe quem ele é, e esse conhecimento é chamado de self-knowledge, ou autoconhecimento, né? E o que é esse autoconhecimento? É o conhecimento que ocorre no intelecto do indivíduo a respeito de sua real natureza. E esse conhecimento ele já é presente, mas ele é supresso, ou encoberto, ou ocultado, devido à nossa ignorância. Então, como é que a gente vai simplesmente libertar esse brilho natural, esse conhecimento natural, que é sempre presente, através da remoção, entendeu? Dessa ignorância, né? Então, o Vedanta nada mais é do que você apresentar um remédio, que é o conhecimento baseado na nossa experiência não devidamente examinada, e através disso a gente vai cancelando essas dúvidas, né? No início a gente acha uma coisa meio viajante, né? O quê? A natureza da realidade é não dualidade, e a minha real identidade é Brahman, e eu sou pleno, infinitamente não limitado. Eu nunca. Então essas ideias aparecem no início alguma coisa muito absurda, né? Aí gradualmente o indivíduo vai desenvolvendo confiança nas escrituras na medida que ele vai seguindo a lógica da mesma e constatando, entendeu, a impecabilidade daquelas lógicas, né? Então essa lógica, o Vedanta é Jnana, é yoga de compreensão, do conhecimento, né? Do intelectual. Você vai usando o seu intelecto de modo positivo porque você usava o seu intelecto antes, mas de modo negativo. Como? Intelectualmente você ficava vivendo com base na ignorância total a respeito da sua natureza e da natureza do Jagat. Agora você está usando o seu intelecto devidamente, né? Cancelando ou removendo aquelas noções equivocadas com a ajuda das escrituras, né? Então, a vida é um processo intelectual, entendeu? Ou você vive da plataforma de sátiva, de conhecimento, ou você vive naquela confusão, né? Derivada de rajas e tamas, que não consegue compreender realmente nada, né? Do mundo fenomenal, e ainda menos a respeito da real natureza, né? Do universo, do ser, do eu, né? Então, o Vedanta é conhecimento e conhecimento puro, e o Jnani é aquele que sabe. E aquele que sabe não tem nenhum problema em dizer Aham Brahmasmi, entendeu? Agora, se o ignorante disser Aham Brahmasmi, aí é ignorância, aí é arrogância, entendeu? O Jnani vai dizer Aham Brahmasmi com maior humildade, entendeu? E vai dizer que Brahman é a natureza de tudo e de todos. Tudo é somente Brahman, né? Então, não existe nada de arrogante, não existe nada, entendeu? Que o Jnani deve dizer assim, não, quem sabe realmente não pode dizer nada. As pessoas pensam que o Jnani é uma pessoa arrogante. O Jnani não é arrogante, ele simplesmente está declarando a verdade como modo de exaltar cada indivíduo, cada ser vivo, né? E dizer, come on, não, você é infinitamente limitado e você está vivendo, se comportando como se você fosse, entendeu, pequeno, né? E inadequado, insuficiente, como se você fosse essa energia, essa matéria, né? Esse corpo, esses 5 coxas, essas experiências que nós vivemos no dia a dia, né? Que a gente pensa que nós estamos sofrendo, nascendo, morrendo e sendo impactado pelas coisas do mundo, etc., né? Então, o Vedanta é simplesmente um instrumento, né, que permite ao Jnani compreender intelectualmente a sua real natureza. E esse é um conhecimento que é chamado, referido como Aparoksha Jnana, que é um conhecimento livre de dúvidas. E é um conhecimento que não é sujeito à revisão, ao esquecimento, ao erro. Por quê? Porque é um conhecimento a respeito daquilo que é sempre presente, entendeu? E que jamais se modifica, sempre presente, sem início, sem fim e sem jamais se modificar. Então, quando você conhece aquilo
que é sempre presente em tudo e em todos, e que jamais se modifica, naturalmente, esse conhecimento direto e imediato, ele não é sujeito a erro algum. Aonde quer que você vá, esse conhecimento está com você. Por quê? Porque você viu, e aonde quer que você vá, a existência, a consciência está com você, né? Então, não tem modo de esquecer, não tem modo de dizer, mas não era assim. Não, é auto-evidente, é auto-luminoso, é auto-revelador, né? Então, é muito simples, né? Não sei se eu respondi a sua questão, você pode, de repente, dizer mais alguma coisa. Mais uma coisa, Eduardo, o net-net do Vedanta é um processo de negação do falso e exaltação do real, entendeu? Então, não é simplesmente, não é isso, 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 e no final é nada, não. Entendeu? As pessoas pensam, né, que o Vedanta é alguma coisa que vai dizer assim, não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso, e você vai permanecer de mãos vazias. Não, ele vai negar o vazio no final e vai explicar: você não é uma vacuidade, você não é um vazio, você é a ciência. Pode ser, né, através dos olhos da ignorância, que acredita que a ausência, né, de manifestação de fenômenos, objetos, isso aqui significa a ausência da existência. Não, a existência está brilhando, né, a sua plenitude na presença de objetos, revelando-os, ou na ausência, ela simplesmente ilumina a si mesma. Então, o Vedanta não é a ausência ou vazio, entendeu? Ou a nulidade, é a plenitude da consciência e existência, né? Por isso que é Satitananda, consciência existente, infinitamente plena, né? Inteira, completa, né? Então, voltando para o mesmo tema, o autoconhecimento. Né? O autoconhecimento é o conhecimento, né, a respeito de something, a respeito de alguma coisa que é dito não ser um objeto de conhecimento. O Vedanta é cheio de aparentes contradições, porque não é conhecimento, né? Mas ainda assim, né, as escrituras nos dizem que o propósito da vida humana é o autoconhecimento e a libertação do samsara. Vocês estão me ouvindo? Ok. Então o propósito da vida humana é o autoconhecimento, conhecimento daquilo que eu sou, né? O assim chamado Brahman, Paramatma, ou consciência, existência, né? Satitananda. Então, eu quero conhecer, né, a mim mesmo em Brahman como Brahman, mas ainda assim, por que o Brahman não é um objeto de conhecimento? Porque o Brahman é o sujeito, naturalmente, né? É a natureza do conhecedor, do experienciador, né? Ele não tem nada a ver com algum objeto que possa ser conhecido, experienciado, estudado, contemplado. O ser, aquilo que nós queremos conhecer como nós mesmos, não é um objeto, né, de contemplação, nem mesmo, né? Ele não pode ser, a gente não consegue contemplar. Teve uma postagem no Facebook esses dias, né, que dizia isso, né, que o máximo que a gente pode fazer é contemplar num símbolo do ser, porque o ser que nós somos é o sujeito, jamais pode ser reduzido a um objeto de contemplação. Mas ainda assim a gente precisa de buscar esse conhecimento, né, que parece uma contradição, porque não é um objeto de conhecimento. Então, quando você conhece Brahman, conhece a si mesmo como Brahman, você se conhece não como o objeto da sua busca, mas você se conhece como a natureza do sujeito, a real natureza do sujeito que está buscando esse conhecimento,
é aquilo que esteve sempre presente antes, durante e no final da busca, né? Por isso que no final as pessoas quase sempre dão uma risada, dão uma gargalhada e dizem: "Oh, meu Deus", né? Eu estava procurando por algo que permeou, né, toda a minha vida, toda a minha busca por objetivos mundanos e depois por objetivos espirituais, inclusive o autoconhecimento, moksha, tudo isso, né? Então, esse conhecimento é um conhecimento que somente é possível através da remoção do equívoco. O que você está procurando? Eu estou procurando, né, os meus óculos estão em cima da minha cabeça, óculos, né? Eu só vou encontrar esses óculos através da compreensão de que eles estão, né, na minha cabeça, né? Então, no caso do ser que nós estamos buscando, é ainda muito mais próximo ou íntimo, né, do que o óculos dentro dessa analogia, né? Nós estamos buscando alguma coisa que é a nossa natureza intrínseca, né? E somente é possível encontrar isso através da remoção da noção de que o que eu estou buscando não é o que eu sou, né? Eu estou buscando a mim mesmo, mas eu penso que esse eu sou, é o corpo e a mente. E aí eu penso o quê? Eu penso, esse ser, essa consciência, ele existe em alguma dimensão transcendental. Por quê? Porque eu assumi a matéria ser eu assumi os pensamentos e o intelecto ser eu, né? Que é uma energia um pouco mais, embora mais sutil, mas é ainda bem densa, né? Bem sutil, né? Bem já grossificada, o intelecto, a mente, as emoções. Se eu assumo a minha identidade como complexo corpo-mente, aí naturalmente, né? Né? Que todos dizem que é a plenitude, eu me excluí da consciência e existência, né? Ou eu imagino que essa consciência e existência exista, né? Então, eu faço essa busca, né, dentro desse equívoco, né, produzindo essa dualidade entre eu e a minha natureza intrínseca. Eu excluo a minha natureza intrínseca, é como se o fogo dissesse: eu estou me sentindo frio, eu quero encontrar o calor numa pedra. Então, eu estava tentando ilustrar o fato de que, no momento que nós nos assumimos como matéria, como energia, como os pranas, como o complexo corpo-mente, e a gente exclui a nossa natureza intrínseca, né, daquilo que nós somos, a gente diz: não, eu sou a matéria, eu estou buscando o espírito, e a gente esquece que fica a matéria, né? Então, eu estou ignorando, negligenciando, rejeitando a minha real natureza intrínseca, e eu projeto ela em algum objeto de conhecimento, experiência, e fico preso nesta dualidade, né? Buscando a mim mesmo. Por quê? Porque eu me defini matéria e eu excluí o espírito, né? Minha própria existência, né? Ninguém tem dúvida de que nós somos seres existentes e conscientes, né? Alguém tem dúvida? Não. Todos nós sabemos. Não, eu sou um ser vivo, senciente, né? Eu desfruto de existência e eu desfruto de consciência, né? Então, isso é indiscutível. Agora, esta identificação com o corpo físico, principalmente, é que nos passa essa ideia de que eu sou limitado pelo tempo, né? Eu sou matéria, matéria em constante processo de decomposição, de degeneração, né? E identificado com a matéria, eu me sinto, né,
temporal e extremamente limitado em todos os sentidos, né? Com a data de óbito. Tudo isso devido a essa identificação com o corpo físico, né? Então, a identificação com o corpo sutil, o intelecto, ela também amarra o indivíduo no samsara, mas pelo menos ele já não estando tão identificado com a matéria, ele já desfruta de um certo grau de liberdade, entendeu? Porque ele começa a contemplar o fato de que a mente, o intelecto, né, o corpo sutil, ele transmigra, né, de um corpo físico a outro, né? Então, esse é um conceito espiritual, religioso, que dá um certo conforto, né? Mas o nosso objetivo é transcender não somente a identificação com o corpo físico, mas a identificação com todos os aspectos do corpo sutil e assumir, né, a nossa natureza intrínseca como espírito, que é presente em todas as nossas experiências. É o que nós somos em realidade, né? Nós somos, né? Em realidade, nós somos esse espírito, essa consciência existente, mas o problema é essa identificação com aquilo que é em constante modificação, né? E a gente alimenta essa identificação através de nossas experiências mal examinadas, aquelas experiências que vão em rotina, que vão em automático, reforçando essa ignorância universal, essa ignorância cósmica, né, de que eu sou o corpo, a mente, e eu preciso, né, de segurança, eu preciso de prazeres, eu preciso de dharma, né, de artha, kama, dharma, né? Essas três buscas, né, humanas, né? Então, tudo isso é devido a essa ignorância, né? Essa identificação equivocada. O porquê de tudo isso é mais ou menos inexplicável, né? O porquê de tudo isso, às vezes eu especulo um pouco, né? E explico um pouco o meu ponto de vista do porquê de tudo isso, mas, em geral, é inexplicável porquê, né, dessa avidya, né, dessa ignorância, né, imposta, né, através do nascimento, né, na encarnação humana, dessa incapacidade de compreender a nossa natureza intrínseca, né? Então, mas é um fato que todos nós nascemos a partir dessa ignorância e que buscamos nos libertar sem saber que a libertação somente é possível através da neutralização ou remoção dessa ignorância, né, primordial, universal, cósmica, né? Mas não é curioso, Marcelo? Imagina o fogo esquecer que a natureza dele é o calor. Imagina isso, né? É ele andar por aí, olha a luz e o calor, andar por aí procurando a luz e o calor. Imagina, né? E é mais ou menos essa a nossa condição, né? A gente esquece que a natureza é a consciência e a existência, né? E a gente vai por aí procurando essa consciência e existência, né? Esse espírito, né? Professor, Sim. A ideia de que houve o início de alguma ignorância que nos tenha feito nos identificar com o Diva, ela também ela também não acaba se tornando como algo que nunca aconteceu, assim como quando a gente acorda e vê que o sonho era um sonho e a gente sabe, era apenas um sonho, isso nunca aconteceu. Quer dizer, quando a gente fala assim, eu não entendo por que que a gente vive, porque isso seja
o pensamento a partir de como eu me coloco como Jiva. Mas, a partir do momento que eu percebo que eu sou a consciência, isso se torna, isso na verdade nunca aconteceu. Isso, na verdade, era apenas um sonho. Então, agora eu acordei, agora eu estou real, eu sempre fui isso. Então, aquele momento, aquela época em que eu me identifiquei e que hoje eu acho por que isso acontece, na verdade não acontece. Ela não está acontecendo. É a minha falta de condição de ver a realidade que faz eu acreditar que uma mentira está acontecendo. Assim como quando a gente está no sonho, que a gente sofre tanto, e quando a gente ainda acorda assim meio assustado, mas foi só um sonho, e aquilo deixa de existir. Sim. E antes era tão real, né? Sim. Então, às vezes eu me pergunto também assim, mas por que isso tudo começou? Na verdade, eu acho que nunca começou, né? Sim. De fato, nós sabemos, né, os nossos textos, as escrituras dizem que essa ignorância ela é beginningless, é sem início, né? Então, ela é sem início porque ela existe, né, ciclicamente, né, aparecendo e desaparecendo do mesmo modo, né, que os sonhos aparecem e desaparecem, né? Então, é cíclica e ela não é real, ela simplesmente é uma miragem, é uma aparência, né? De tal modo que a gente pode compreender o real e simplesmente desprezar, né, o irreal, o aparentemente real, como quase inexistente, né? Porque essa ignorância, quando a gente se pergunta, ela é sem início, ela existiu sempre eternamente e ela só pode ser destruída através do autoconhecimento, através da espada do autoconhecimento e tudo isso, né? A gente está falando do sonho, como você traçou essa paralelo. A gente está falando sobre o sonho, mas o sonho não é uma realidade. O Vedanta, né, é um instrumento, é um corpo, né, de conhecimento que existe dentro do sonho de Mithya, né? E ele serve para despertar o indivíduo de modo que ele possa compreender que Mithya é tão bom quanto inexistente. O que é a ignorância mais ausência de conhecimento, né? A ignorância não tem substância nenhuma, ela é simplesmente a ausência de conhecimento, né? O sonho não tem substância nenhuma, é a ausência do estado de vigília, né? Então, é por aí mesmo, entendeu? Tudo isso é um sonho, tudo isso é uma sobreposição aparente, né? E a única realidade, realmente, né? Só é possível através desse despertar. Por isso essa noção de despertar, né? A pessoa despertou, né? É porque é mais ou menos isso, né? O universo e a criação, ela só pode ser realmente compreendida. Isso vai também para as colocações muito frequentes do Eduardo Colar, né? A criação, Mithya, o universo, essa tríada, né, de Ishvara, Jiva e Jagat, ela só pode ser realmente compreendida na medida que nós compreendemos a sua irrealidade, né? Somente quando você compreende que não existe realmente, que é uma irrealidade, é uma mera aparência, somente então a gente pode compreender essa criação, né? E o fato dela não ter um início, porque é simplesmente uma sobreposição, uma projeção persistente, né? Que aparece e desaparece, como tudo, né? Nas nossas experiências do dia a dia, as coisas aparecem, permanecem e desaparecem, né? Então, é isso mesmo. A gente vai chegando a esses insights, Carlos, muito importante, entendeu? Que essa ignorância, ela muito embora ela é dita como sem início, mas a verdade absoluta é que ela não é real, essa ignorância. Conhecimento e ignorância não são reais, porque a única realidade é a luz do iluminador que existe além, né, do conhecimento e da ignorância e do conhecimento. Então, a ignorância existiu sempre, aparentemente,
nunca existiu realmente, né? E o conhecimento serve para liquidar com a ignorância e de tal modo que a luz do iluminador, né, essa luz que revela os pares opostos de Nietzsche, possa ser reconhecida como a única realidade, né? E essa luz está presente a cada momento, né? A mim, até mesmo quando a gente está contemplando, pensando, né? Afiando o intelecto, tá? Tentando compreender a natureza de Maya, como é que Maya cria uma projeção ilusória tão bacana e tão convincente, de tal modo que os seres vivos, né? Com determinada capacidade intelectual, assuma esta projeção, esta miragem como realidade, a dualidade como realidade. A gente está conversando, a gente está, né, explorando essas águas profundas do Vedanta e tudo isso dentro de quê? Dentro dessa luz, né? Essa luz da consciência, né? Que ilumina esses pensamentos extremamente sutis e nos faz, né? Nos faz deliciar, né? Nós que somos amantes, né? Do conhecimento, nós nos deliciamos, né, com essas análises profundas do Vedanta, né? Mas tudo isso serve para quê? Para revelar a luz do iluminador, a única realidade que fica iluminando e revelando esta ordem de realidade aparente produzida por pensamentos, né? Energia, pensamentos, matéria. Alguém está, nesse momento, ainda procurando? Não, mas que o Vedanta é uma ferramenta e um objeto maravilhoso, enquanto o valor utilitário dele. Mas é muito bonito, né? A explicação toda, é maravilhoso isso. Sim, sim. Não existe nada como os Upanishads, como esses ensinamentos, entendeu? Não. E é muito prático, né? Para as pessoas que pensam que o Vedanta seja puramente... É a autoinvestigação, é totalmente prático, para colocar em prática, né? Só funciona assim. Senão fica um conhecimento teórico e não resolve. É. E é prático também porque é baseado na análise de nossas experiências, né? Práticas do dia a dia. Eu tenho notado bastante, né? Como modificou, estou há praticamente quase 3 anos com o grupo aí, e como que isso vai ficando, né? Essa autoinvestigação, como eu comecei a objetivar mais as coisas, né? Minhas experiências. E isso mesmo, é com a sutilização mesmo, né? Da mente, né? Do intelecto, que você vai... Estou experimentando isso daí. Eu entendi a lógica já, está bem claro para mim do Vedanta. Agora, é o trabalho até você isso se tornar realmente um fato, né? A gente se tornar estável nesse conhecimento. O que eu sinto é isso, no entendimento. Sim, e a estabilidade desse autoconhecimento, né? A firmeza de convicção a respeito, né, da sua natureza intrínseca, como essa luz da consciência, né? Ela é diretamente proporcional à ausência de nossas dúvidas, à resolução de nossas dúvidas e suspeitas e desconfianças, né? Por isso que o Manana é tão importante, porque quando a gente sabe uma coisa, a gente sabe claramente, aí a mente se resolve a respeito daquilo, né? Mas quando a gente sabe alguma coisa parcialmente, porque existe ainda abstrações, vaguezas, dúvidas, confusões,
aí a gente desfruta, né? Desfruta de um certo modo, né? Desse conhecimento, mas falta convicção e clareza, né? Quando todas as dúvidas, todas aquelas noções que ainda resistem dos Upanishads, quando elas são dissolvidas, aí esse conhecimento ele se torna, né, aquele conhecimento livre de obstáculos, sempre presente, sempre à disposição, né? E a convicção a respeito disso é que vai determinar a nossa liberdade, a nossa libertação. Liberdade de quê? Liberdade do mundo. Como é que a gente vai querer ser livre no mundo? É impossível ser livre no mundo. É impossível ser livre se nós permanecemos dependentes do mundo. A gente só consegue ser livre do mundo na medida que a gente reconhece a nossa natural independência a respeito do mundo, entendeu? Então, tudo isso é o que vai consolidar esse autoconhecimento, de modo que ele permanece sempre à sua disposição, Marcelo, sempre à sua disposição. As dúvidas foram resolvidas, entendeu? Os desejos de segurança, prazer, Dharma, né? Aquelas buscas, 3 primeiras buscas, elas foram deixadas para trás, e então, né, depois. Então, os desejos, né? Os desejos eles vão se dissolvendo também. Sob a luz do autoconhecimento, né? Eles vão se dissolvendo, porque a gente vai compreendendo que eu sou essa consciência plena, inteira, completa, infinitamente não limitada, e os objetos, elas são validados por mim. Eu é que projeto valor nos objetos, um fenômeno subjetivo do ponto de vista do Jiva, né? que através da consciência, né? projeta valor nos objetos. Então, o indivíduo ele vive a partir da satisfação inerente à sua plenitude como consciência, né? E esse conhecimento é o que estabiliza a mente do indivíduo numa condição, generalmente falando, mais satívica, sem que o Samadhi Yoga seja necessário. O Samadhi Yoga é uma prática de disciplina e controle, regulação dos gunas, né, de modo a desenvolver uma dominância de sattva que produz determinados samadhis, né? Então, você sem precisar fazer isso, sua mente permanece naturalmente mais resolvida, né? É o Sahaja Samadhi, é o Samadhi natural. Aquela paz, né? Apesar do mundo. Por quê? Porque o mundo já não exerce aquela força magnética sobre a sua mente animal. Não mais, né? Porque a mente, né? Quando ela é sujeita a desejos e aversões, ela é perturbada pelos objetos que aparecem dentro do seu âmbito, porque os objetos eles vão aparecer como uma força de atração ou repulsão, e o indivíduo está sempre sofrendo essas energias, né? Desejos e medos e aversões, né? Então, tudo isso é parte dos frutos, né? Desse autoconhecimento firme, claro e sempre presente. E somente é possível através, né, da assimilação desse autoconhecimento e os aspectos, né, que envolvem, né, o significado, né, implícito desse conhecimento. Eu sou a consciência, o que significa isso? Então, esse conhecimento completo é que vai nos permitir, né, essa internalização e estabilidade, né, estabilização, de tal modo que o mundo já não nos impacta como impactava antes, né? Nós somos livres do mundo, apesar do mundo. É nesse ponto, professor, até quando a gente começa a mudar a maneira de ver, a ideia de que eu surgi no mundo para o mundo surge em mim, esse impacto do mundo ele diminui absurdamente, né? Porque normalmente nós nos vemos como jivas, que pequenininhos, coitadinhos, nascemos aqui, vamos morrer. Quando você começa a perceber que, na verdade, isso tudo aparece para você, aparece em você, o poder disso sobre você, na verdade, não só diminui muito, né?
ou até mesmo pode, creio que desapareça um dia, assim como a perspectiva da visão da coisa muda tudo. Até a própria separação sujeito-objeto começa a ficar muito diferente da visão que o Giva tem normalmente, né? Eu e o mundo lá fora, para uma outra visão totalmente diferente, né? Me parece que isso aí é um ponto que, para mim, pelo menos, faz muita diferença toda vez que eu consigo estabelecer um pouco na percepção de que o mundo surge em mim. Eu tento fazer isso, inclusive, todo dia de manhã, quando eu acordo. Sim, bacana. Porque eu acordo, Um ótimo exercício. Primeira coisa que vem ótimo é o exercício. Eu já corto ali, eu já falo, peraí, aí eu já tento estabelecer, já tento me colocar como a consciência e observar claramente que o mundo está surgindo para mim, está surgindo em mim, e não eu estou acordando. Dentro de você. E isso faz um ótimo exercício. Sim, é um ótimo exercício de redefinição, né? de novo, né? De definir-se, né? Assim como você é, como consciência. Né? Aí, quando eu vou ver como consciência, aí aquele Jiva que se sentia um VIP, você sabe o que é VIP, né? O VIP, né? O VIP, né? Ele se sentia antes um VIP, né? Very, very insignificant a person, you know? Ao invés de, né, a very insignificant person, um VIP, o Jiva se sente um VIP, né? Por quê? Porque ele acredita que ele seja essa coisinha minúscula, insignificante, dentro do âmbito do mundo, do universo, né? Eu sou uma parte, né? Uma poeirinha insignificante nesse mundo e eu me sinto realmente super, né? Vulnerável, frágil, né? etc, etc. Então, o VIP, very insignificante person, né? Pessoa muito insignificante, se torna realmente very important person, because você se vê, né, como a consciência e o mundo ocorrem dentro de você. Então, você se torna realmente um VIP, né? Mas sem nenhuma, como se diz, vaidade a respeito disso. É simplesmente uma piadinha que o Swami Paramartananda gosta de fazer, essa do VIP. É cheio de piadinha o Swami, trocadilho de palavras. Né? Professor, mais uma colocaçãozinha. Hoje eu estou muito falador, né? Você é um grande falador. Eu não sei como interpretar isso, mas deixa para lá, eu vou falar. Não, isso significa que você faria um bom professor de Vedanta, porque o professor de Vedanta tem que falar, não pode ficar em silêncio, não, entendeu? Silêncio são para os gurus do mundo da yoga. Então, tem certas coisas que eu fico pensando assim e que me parece que claramente elas têm uma importância num dado momento, né? Por exemplo, a ideia de reencarnação. Ela só é importante enquanto você se vê como Jiva, né? Porque a consciência não pode reencarnar. Então, o que reencarna? O Jiva. Bom, mas o Jiva ela tem uma existência parcial. Então, no final, a existência faz parte também da ilusão, né? Então, é interessante como certas colocações são feitas, mas como degraus para a pessoa poder ir subindo até ela conseguir perceber aquilo, né? Eu me lembro de ter lido alguma vez em um local que alguém perguntou para um sábio: existe ou não reencarnação? E ele perguntou: mas quem é que está me perguntando, o Jiva ou a consciência?
porque para cada um teria uma resposta. Ou seja, para o Jiva existe, mas para a consciência não. A consciência nunca reencarna. Ela está também, né? Aquilo também está acontecendo nela. Então, todas essas colocações que às vezes a gente se prende muito, conforme você vai aprofundando nisso, você vai começando a soltar um pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, é bom porque dá segurança, dá um certo conforto. Ah, não, eu tenho a reencarnação, então eu tenho mais uma chance. Já estou com 60 anos, a minha hora está chegando. Mas, Carlos, o segredo do autoconhecimento é o conhecimento completo, que significa o conhecimento da realidade absoluta, Satya, e o conhecimento de Mithya. Ah, não, mas Mithya não é real, entendeu? Mas o segredo do autoconhecimento, do ponto de vista, naturalmente, do jiva humano, porque só é relevante para o jiva humano, é a compreensão clara de Satya e Mithya, dessas duas ordens, sem confundi-las, entendeu? Então, quando você fala numa aula, numa classe, né, de Vedanta, quando a abordagem é a transmigração, né, que ocorre por parte do corpo sutil, né, toda vez que ele assume um novo nascimento, etc., nós estamos nos referindo de Mithya, entendeu? E esses ensinamentos, eles são importantíssimos, embora eles sejam sobre a ignorância, sobre a realidade, porque a realidade é que não existe nada que realmente transmigra, né? que reencarne, etc., etc. Tudo isso é uma aparência. Mas é importante a gente compreender, né, o que pertence a Mithya, o que pertence em Satya, e por que o Vedanta entra em Mithya e aborda as leis do universo, inclusive karma, as leis éticas, algumas leis psicológicas. Tudo isso que é irreal, que é uma mera aparência, precisa ser abordado como meio de preparação, entendeu? Para o Jiva, Atma, né? Essa alma individual, ele precisa de compreender Mithya, porque ele se identificou com Mithya. Ele precisa entrar em Mithya, fazer esse trabalho dentro de Mithya, compreender Mithya, até que ele possa rejeitar a Mithya como anátema, como não realidade, o não ser, entendeu? Agora, se você, no início, você tenta rejeitar a sua ordem, a sua natureza secundária aparente como Jiva, simplesmente classificando-a como anátema, como não ser, entendeu? E se você não tiver realmente a compreensão do significado de tudo isso, você vai estar simplesmente buscando alguns atalhos que não vão convencer o indivíduo de sua real natureza como Atma, como ser, entendeu? Por quê? Porque você não investigou devidamente as nuances dessa identificação equivocada com o anátema, com o não ser, com a aparência, né? Então, a gente tem que compreender, a gente tem que arregaçar as mangas da camisa e sujar as mãos, entrar em Mithya, entendeu? De modo que a gente compreenda todas essas identificações, né, equivocadas com aquilo que é o not self, o não ser, né, o anátema, e podemos, somente então, a gente pode abrir mão daquelas identificações, porque nós a compreendemos. Se você tem alguma coisa que está realmente te fazendo mal, você que é um médico, né? Você é um médico. Se você tem alguma coisa que está te fazendo mal, né? E você sofre de sintomas, né? de médicos, físicos, né? Fisiológicos, você precisa de realmente investigar, compreender, né? Aquilo, de modo a se libertar daquele desconforto, né? Você não pode simplesmente, como a maioria das pessoas tendem a fazer, né, no mundo do caminho direto, e dizer assim, não, deixa isso para lá, porque tudo isso é Mithya, tudo isso é um sonho, tudo isso é uma mera irrealidade.
você simplesmente rejeitar isso como mítia não resolve o problema. Por quê? Porque você não desfez a sua identificação com aqueles aspectos de mítia. Você se define através daquilo e você está preso naquilo e você agora está negando aquilo, dizendo que aquilo é simplesmente uma mera aparência, um mero sonho. Não, você tem que compreender realmente a doença de modo, né, a aplicar o remédio, que é o conhecimento, aquele tipo de ignorância, e assim, né, somente assim a gente pode estar livre da doença, né? Então, essa é a beleza do Vedanta também, entendeu? É que ele não tem nenhum problema, ele nos pega pelas mãos, nos porta, né, dentro, né, desse oceano, né, de samsara, dessa floresta de samsara, na qual a gente se perdeu, de modo que a gente possa se reencontrar, né? Como? Simplesmente neutralizando todos esses equívocos, né? No final das contas, tudo isso é um processo de identidade. Nós estamos destruindo essa identificação com essa identidade aparente para restabelecer a nossa identificação com a nossa identidade primária, superior ou real, né? Como queiramos dizer. Né? Olha isso aí, obrigado. Nós estamos vendo isso nos erros condutores, né? no Parshadasi. Sim. Yeah. Os erros condutores é mais ou menos isso que nós dizíamos um pouco antes, né? Que, muito embora até mesmo o Yana Yoga do Vedanta seja uma forma de ignorância, até mesmo o mantra Aham Brahmasmi é uma forma de ignorância, entendeu? Mas é ignorância até que ela produza o conhecimento direto, Aham Brahmasmi. Então, qualquer karma, qualquer ação é uma concessão à ignorância. Mas existem ignorâncias boas e ignorâncias ruins. As ruins são aquelas que te amarram ainda mais a essa ignorância densa, né, do samsara. E uma ignorância boa é aquela que te permite, né, transcender o samsara de tal modo que você, sem deixar a mítya, você reconhece a sua real identidade em Satya e assume, reivindica a sua identidade em Satya, ainda assim transacionando em mítya, mas sem fazer a confusão entre essas duas ordens. Né? É possível mais uma questão, Arlindo? Rapidamente. Sim, por favor, Eduardo. Assim, Arlindo, é dito que a gente tem a experiência direta, o conhecimento direto, que a gente é consciência, que a gente é existência, né? Isso é um conhecimento autoevidente, direto. Mas que a gente é ilimitado, é autoevidente, direto, ou é uma inferência intelectual? É possível ser direto ou é uma inferência? Não é inferência. Aparece como uma inferência porque nós experimentamos a nossa existência, nós experimentamos a nossa consciência refletida. Mas a gente tem dificuldade de experimentar, né, a nossa ilimitação, porque a experiência ela ocorre através do agente experienciador. E o agente experienciador experiencia em mítya, né, os pares opostos, onde a dualidade causa todo tipo de limitação, né? Tudo isso aqui, né? O agente é limitado em todos os sentidos, né? Então, dá a impressão que, não, eu posso ter uma experiência, um conhecimento direto da minha natureza, consciência, existência, mas jamais da minha não limitação. Mas não é assim, porque quando esse conhecimento, Eduardo, ele é claro, ele vem num bloco único, entendeu? Essa brincadeira do James Swart de dizer, você é 2/3 iluminado, está faltando o último terço. Não. Quando você se reconhece em Brahman como Brahman, é um pacote único, entendeu? É por quê? Porque você transferiu ou abandonou a sua identificação, né, no corpo-mente, que é limitado, né? Você transferiu aquela, entendeu? Através da compreensão, né? Essa compreensão permitiu a você, né, esse salto de identificação
do corpo-mente para a consciência. Então, quando você sabe que a minha real identidade, a minha identidade intrínseca é a consciência, e você compreende que essa consciência é o substrato que pervade tudo, entendeu? Além de todos os universos, além do espaço-tempo paradigma. Então, quando você compreende isso claramente, quando você compreende, voltando para a questão do Carlos, que o mundo ocorre em você, entendeu? Como uma mera projeção, né? Então você assume que você não vai em lugar nenhum, que você não se move, que você é a carta, que você é nirvikara, você jamais se modifica, porque essa é a natureza da consciência e existência. Eu sou aquilo, eu sou essa consciência. Esse conhecimento direto, ele permite ao indivíduo, né, ele reconhecer diretamente e experimentar a sua natureza ilimitada. Por quê? Porque ele compreendeu que a sua natureza é o substrato de tudo, é aquilo que pervade tudo, entendeu? E onde é que eu vou? Eu não vou a lugar nenhum. Quando é que eu vou nascer de novo? Naturalmente, eu nunca nasci, como é que eu vou nascer de novo? Não existe reencarnação, entendeu? Eu não sou a alma individual, eu não sou o corpo sutil que passa de um nascimento ao outro, entendeu? Eu não sou nada disso, eu sou simplesmente a consciência e tudo isso está ocorrendo dentro de mim. Então, que tipo de conhecimento isso? É inferencial? Não, é direto, é imediato, entendeu? Porque eu me dei conta que essa existência e essa consciência, antes eu pensava que a mente fosse a consciência. A mente, agora a gente compreende, a mente é simplesmente um brilho da consciência no complexo corpo humano. Mente, né? Um reflexo. Então, agora, eu compreendo essa consciência humana, que é um reflexo, eu compreendo essa existência humana, que é um reflexo em Maya, mas eu assumo a minha real natureza em Brahman, porque essa é a minha natureza intrínseca, entendeu? A minha natureza essencial. Eu sei que eu sou isso, e eu obtive esse conhecimento através de uma transferência de identidade que somente é possível através do Jnana. Nenhuma experiência pode fazer isso. Muito embora algumas experiências podem nos conduzir a extrair essa compreensão, que é o caso, né, tão repetidamente apresentado do Ramana Maharaj. Ele teve uma experiência e ele extraiu essa compreensão de sua natureza intrínseca como consciência infinitamente não limitada, né? Consciência, existência infinitamente não limitada. Não? Então, não é inferencial. Quando a gente fala que o autoconhecimento ele somente liberta quando ele não é teórico, quando ele não é puramente acadêmico ou intelectual, muito embora ele ocorra no intelecto, entendeu? A gente está querendo simplesmente dizer que é alguma coisa mais do que simplesmente o conhecimento teórico, intelectual, mas não é muito diferente do conhecimento teórico intelectual. É um conhecimento teórico e intelectual livre de dúvidas, com total convicção, Eduardo. É só isso. Mas é conhecimento puro, é feito de conhecimento. O autoconhecimento é feito de conhecimento puro, mas é o conhecimento livre de dúvidas, entendeu? As pessoas ficam pensando, deve ser um conhecimento transcendental. Não, existe somente um instrumento de conhecimento. Esse conhecimento é intelectual. O autoconhecimento é um conhecimento intelectual livre de dúvidas, entendeu? E aí ele é direto, ele é autoluminoso, ele é autoevidente. E você sabe, sim, naturalmente, né? Eu não sou os pensamentos, eu não sou o agente experienciador, eu sou a consciência, né? Que brilha nesse intelecto e que me permitiu esse conhecimento livre de dúvida. Agora que eu tenho esse conhecimento intelectual livre de dúvida, eu posso, com tranquilidade, assumir minha identidade primária e esgotar o meu prarabdha karma sem aquelas aflições, ansiedades, né? Derivados dessa ignorância. Né? Legal, ótimo, ótimas questões, ótimas colocações.
Valeu a pena. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Ok? Muito obrigado. Foi um grande prazer. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.